Salmo 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Eu queria conversar um pouquinho com vocês hoje. Eu acordei com a Joquebede na minha cabeça. Para você que não conhece Joquebede, não sabe quem é Joquebede, ela foi a mãe de Moisés. E Moisés, ele nasceu 13 anos depois da morte de José. E se você viu a história de José, se você conhece a história de José do Egito, já passou na TV, séries, muitas. É difícil você não ter escutado falar sobre José do Egito, mas talvez você não ouviu falar sobre José do Egito. José do Egito foi que levou o povo para lá. Foi com a família dele para o Egito, para lá, na época que José era governador, porque estava tendo muita fome, né? E aí eles foram por causa da fome, para matar a fome do povo lá no Egito. E já fazia 13 anos da morte de José. E o faraó, que estava naquele tempo, ele começou a ficar com medo do povo judeu, porque eles estavam crescendo de maneira exponencial. E aí ele ficou com medo do povo ficar mais forte do que o povo egípcio, né? Ele falou, eles vão tomar o poder, vai tomar o país de nós. Então o faraó, com medo da força dos judeus, que estavam crescendo muito, se tornando um povo forte ali, resolveu escravizá-los. Além de escravizá-los, resolveu também matar os filhos que nascessem. A partir daquele decreto dele, quando ele decidiu na cabeça dele, todos os meninos seriam mortos, do sexo masculino seriam mortos. E Joquebede, que era casada com Levi, com um homem da tribo de Levi, né? Eles se casaram e eles tiveram 3 filhos, né? E tiveram, nesse meio dessa confusão toda de perseguição do faraó com os judeus, bem no pico dessa crise, nasce Moisés. E aí você vê que Joquebede, ela esconde Moisés. Mas o faraó já tinha falado para as parteiras que as parteiras deveriam matar os bebês. Mas teve 2 parteiras que não mataram os bebês que elas traziam ao mundo, elas não mataram. O nome das parteiras é Sifra e Puá. Essas 2, elas temiam mais a Deus do que o próprio faraó. Então elas não matavam os bebês. Então as parteiras todas, nascia o bebê na época, elas tiravam a vida, jogavam no rio e matavam. Mas essas 2 parteiras, Sifra e Puá, elas temiam a Deus, e a Bíblia diz que elas temiam mais a Deus do que ao faraó. Então elas poupavam a vida dos bebês. E nessa, Moisés foi poupado. E Joquebede, a mãe de Moisés, o escondeu, o protegeu por 3 meses. Depois fala que ela construiu um cesto, pegou um cesto. Em Êxodo 2, de 1 a 3, conta essa parte. Quando ela não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. Eu queria conversar com vocês sobre Joquebede hoje. A forma com que Joquebede abriu mão e entregou Moisés nas mãos de Deus e confiou em Deus. Joquebede, o que ela teve controle, ela fez. O que ela podia fazer, ela fez. Que foi esconder por 3 meses, que é a fase que acho que o bebê mais precisa, né? Estar protegido em casa. Hoje em dia é assim, né? Toma todas as vacinas, é o tempo de cólica que passa. E aí, durante aqueles 3 meses, ela protegeu, ela cuidou. Mas ela não podia mais proteger e esconder Moisés. E aí ela teve que confiar em Deus. Ela teve que entregar, mas ela fez tudo o que estava na mão dela para fazer. Ela construiu esse cestinho com todo o material para que não entrasse água dentro, para que fosse vedado. Tudo que ela tinha controle para fazer, ela fez. O que ela não tinha controle era sobre para onde que o rio Nilo iria levar o filho dela.
Mesmo ela colocando a filha dela mais velha, Miriam, para vigiar, para ver onde é que ia parar o cestinho, os olhos de Miriam não podia dirigir o cesto. Não podia evitar os perigos que aquele cesto que estava com o bebê acontecesse. Mas o rio levou Moisés. E Deus guardou e protegeu Moisés, mas Joquebede teve que entregar. A minha conversa com você hoje é: o que você precisa tanto que Deus faça na sua vida, mas você não solta, mas você não entrega? Sabe, às vezes, eu vou falar aqui com pais, né? Às vezes nós olhamos para os nossos filhos e nós queremos protegê-los da maldade do mundo, da maldade da vida. Eu queria dizer para você que não sei quantos filhos você tem, mas cada um dos seus filhos tem a própria cruz para carregar. Eles têm a própria história para viver. Então você precisa entregar seus filhos a Deus. Você precisa, como Joquebede, fazer a sua parte, mas depois entregar. Você não tem controle sobre onde as ondas, as águas desse rio vai levar seus filhos. Mas você tem que confiar de que aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o poder dele que opera em nós, ele é fiel para guardar e conduzir e proteger nossos filhos. Talvez você não tenha filhos, mas você tem sonhos. Você tem planos. E você não os entrega a Deus. Você acha que orando todos os dias e dizendo: Senhor, está aqui meu sonho, está aqui meu plano, realiza. Quantos sonhos você agradece a Deus hoje de Deus não ter realizado na sua vida? Porque se Deus tivesse ouvido suas sugestões, hoje você estaria num lugar completamente administrado pelo caos na sua vida e na sua história. Entregar para Deus o que te é mais caro, o que te é mais importante, é se libertar, é entender que o que você fez até o momento de entregar para Deus foi o que você conseguiu fazer. Mas muitas vezes nós não queremos abrir mão dos nossos filhos, não queremos entregar o que nos é mais caro, o que nos é mais precioso, porque a gente sempre acha que pode fazer alguma coisa, que pode fazer mais. Sabe, às vezes os nossos filhos fazem escolhas tão erradas, tão equivocadas, e nós vamos lá e os protegemos. Nós os protegemos e ajudamos e lutamos para que as consequências das escolhas que eles fizeram de errado não os atinjam fortemente. E muitas vezes nós viramos para-raios dos nossos filhos. Nós os protegemos e os nossos filhos estão ficando inabilitados para enfrentar o futuro. Sabe, Moisés enfrentou a morte desde que nasceu. Só que a mãe dele não pôde proteger e o guardar para sempre. Teve um curso da história de Moisés que ele teve que andar sozinho, que ele teve que ser conduzido pela fé. Joquebede não podia protegê-lo naquelas margens. O rio podia levar aquele cestinho para qualquer lugar. E ela teve que confiar em Deus. E o caminho que Deus tinha para aquele cestinho foi um caminho de libertação. Como Joquebede se libertou do filho, entregou ele completamente ali nas mãos de Deus, nas mãos daquele rio, não sabia o que ia acontecer. Como ela se libertou, o filho dela também se tornou um grande libertador do povo. Porque o que nós precisamos ter consciência é de que o que te é mais caro, o que te é mais precioso, Deus administra melhor que você. Muito melhor que você. Porque muitas vezes o que nos é mais caro, o que nos é mais precioso, nós queremos para nós aqui. E se você é alguém que crê no Todo-Poderoso, que tem Deus como Senhor, como Salvador da sua vida, você tem que entender que tudo que te é mais caro, tudo que te é mais precioso, Deus administra melhor que você.
E Deus cuida de tal forma que aquilo vai ser precioso e maravilhoso e importante não só para você, mas para todas as pessoas que passarem pela história dos seus filhos ou pelo caminho do seu projeto, pelo caminho do que te é mais caro. Isso que é mais caro para você e é precioso e é tão valoroso para você, é mais para Deus, é mais precioso para Deus, é mais valioso para Deus. E abençoa tanto a sua vida, vai abençoar não só a sua vida, vai abençoar a vida de muitas pessoas. Mas você tem que soltar. Você precisa se libertar. Porque enquanto você não solta, enquanto você não liberta, você não vive a sua vida, não vive a sua história, não vive o seu curso e nem o que você precisa soltar atinge o motivo e o objetivo pelo qual ele existe. Então, hoje eu não sei para quem eu estou falando aqui, mas é necessário você se libertar. Há uns 3 anos, 4 anos atrás, minha filha morava fora do país e quando ela foi estudar, muitas pessoas chegaram para mim e falaram: você é doida, você é louca, eu não deixaria minha filha ir para fora do país, um país de uma língua diferente, uma língua estrangeira, eu nunca mais ia ver minha filha. Eu tive medos, claro que eu tive medos, mas eu tinha consciência de que os meus filhos eu não sou dona deles, da vida deles. Deus me deu esse presente para eu cuidar até um tempo. Mas mesmo depois, enquanto eu cuidava, Deus ainda cuidava melhor que eu. Mas chegou um tempo que eu precisei soltar, que eu precisei me libertar. E minha filha foi para fora do país. Muitas pessoas me questionavam. Quando as pessoas vinham me questionar, eu falava assim: olha, Deus cuida melhor do que eu. E às vezes, muitas vezes essa frase que eu disse, Deus cuida melhor que eu, foi colocada à prova na minha vida. Minha filha teve um tempo lá que ela ficou doente. E aí eu repetia para mim. Essa frase que eu dizia para os outros, eu dizia para mim: Deus cuida melhor que eu. Deus conhece pessoas lá nesse lugar que vai cuidar da minha filha melhor do que eu cuidaria. E eu posso garantir para você que os 3 anos que a minha filha estudou lá, nenhuma das vezes ela precisou de mim. Ela sentiu falta, claro. Mãe, tô com saudade. Mãe, se você estivesse aqui. Mas tudo que ela precisou fazer lá, não precisou da minha presença. Os meus olhos não pôde proteger, a minha preocupação não pôde protegê-la de nada de difícil que ela passou ou enfrentou lá. Mas ela conseguiu superar tudo, porque eu entreguei, eu libertei. E ainda hoje, quando ela está aqui na minha casa, tá o meu filho aqui, eu preciso me libertar todos os dias. Porque eles vão tomar decisões e vão fazer escolhas que às vezes eu penso, mas é a vida deles, é a história deles, e eles precisam enfrentar o caminho deles, e eu preciso me libertar. E assim, mesmo que não sejam filhos, eu estou falando de filhos aqui, mas o que é de tão precioso para você, que arde aí seu coração, mas você não consegue entregar para Deus? Eu quero dizer para você, lá em Lucas 12:7, fala assim: olha, até os cabelos da cabeça de vocês estão contados. Não tenham medo, vocês valem mais do que os pardais. Vocês já observaram os passarinhos em tempestade? Os bichinhos não têm uma casa de teto, de alicerce. Os bichinhos, é aquela tempestade caindo, os bichinhos cantando, Deus protegendo, Deus guardando. E eu queria dizer para você isso. Para Deus, você é mais precioso e vale mais do que os pássaros. Então, Deus cuida melhor do que isso que você está com medo de entregar para Ele. Porque às vezes nós temos medo de entregar as coisas para Deus, que fala: Deus vai me tirar. Eu não vou colocar esse meu relacionamento porque Deus vai me tirar. E se Deus me tirar a pessoa que eu amo? A nossa confiança, ela é tão fragilizada, é tão frágil, porque nós acabamos por achar que não soltando a gente vai ter. Mas é soltando, foi entregando, que Joquebede teve de volta o filho dela. E ela cuidou dele até mais ou menos 8 anos de idade.
E Moisés, porque porque a mãe dele se libertou dele, entregando ele plenamente nas mãos de Deus, ele também se tornou o grande libertador de Israel, do povo da escravidão. Então, isso que te é tão caro, que te é tão precioso, que você tem tanto medo de soltar, e isso tem trazido sofrimento para você. Aí você fala assim, eu estou sofrendo tanto com meus filhos, eu estou sofrendo tanto nessa empresa, eu estou sofrendo tanto porque eu preciso de um carro, eu preciso disso, e esse sofrimento quer dizer que você está apegado, está segurando. Que quando você soltar, quando você se libertar, as coisas se encaixam. Porque você, segurando e preocupado e gastando essa sua energia, essa sua preocupação, ela não consegue encaixar as coisas no lugar, porque você não sabe onde as coisas se encaixam perfeitamente. Quem sabe é Deus, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Foi Ele que criou seus filhos, foi Ele que criou tudo que existe. Então, Ele sabe onde as coisas se encaixam. E quantas vezes você tem poupado os seus filhos de assumirem responsabilidades? Os seus filhos, às vezes acontece, seu filho está sem dinheiro e ele precisa passar por esse período para ele aprender a administrar o dinheiro financeiramente. Você vai lá e paga as contas dele, você vai lá e resolve os problemas financeiros. Não deixa nem ele se preocupar com isso. E como diria minha mãe, eu não nasci para semente, uma hora eu vou embora. E aí você foi na frente, supriu as necessidades do seu filho, não deixou Deus suprir. Porque a forma que Deus tem para suprir as nossas necessidades, primeiro, é administrando a escassez. É administrando a falta. Depois, sabendo administrar a falta e a escassez, e aprendendo a confiar, vem a abundância na vida dos seus filhos. Porque Deus não vai derramar abundância para os seus filhos, resolver os problemas tudo dos seus filhos como que você quer que seja resolvido, para no dia mal eles não saber como é que resolve um problema, não saber como é que lida com a escassez. Por isso, antes da abundância vem a escassez. É necessário que seus filhos sofram para crescer, para amadurecer. Você se considera alguém forte hoje, você teve que passar por perrengues, por problemas. Sabe, às vezes a minha mãe, eu menciono muito minha mãe aqui, que eu achava ela uma psicóloga moderna. Às vezes as pessoas chegavam para minha mãe para desabafar, porque minha mãe era uma mulher de oração, e aí conversavam com ela, dona Alessi, eu tô passando por isso. Sabe qual é a palavra que a minha mãe falava? Liberta. Liberta. Enquanto você não libertar de fulano, fulano não vai consertar. Enquanto você não libertar disso, isso não vai vir para tua mão. Porque nós estamos agarrados às coisas e perdendo o sono e ansiosos e angustiados. Enquanto você não libertar, não soltar, você não vai ter paz, não vai ter sossego. E o que você está segurando vai continuar preso sem nenhum valor. Porque o que você está segurando, você não deixa aí cumprir o propósito, o destino que precisa cumprir, gente. Então, a palavra que eu tenho para a sua vida hoje é: deixa Deus cuidar. Deus cuida melhor que você dos seus filhos, dos seus sonhos, desse seu projeto. Como diria minha mãe, a dona Alessi, a psicóloga, minha mãe, eu achava ela muito psicóloga, gente. Ela entendia muito das emoções. E ela falava assim: liberta. Você precisa se libertar. E libertar é entregar para Deus e descansar, que é o primeiro texto que eu li aqui hoje. Salmo 37, 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Para terminar essa live, Salmo 56, 3. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. No dia em que eu temer, eu tô com medo pelos meus filhos, pelo caminho que eles estão escolhendo. Eu tô com medo de que no meu trabalho isso não deu certo. Eu tô com medo de não conseguir comprar meu carro. Eu tô com medo de não conseguir comprar minha casa. Eu tô com medo de não conseguir pagar essas dívidas. No dia em que eu temer, Salmo 56, 3. No dia em que eu temer, confiarei em ti.
Joquebede estava aflita, estava com medo, porque o filho dela podia ser morto. Se não fosse morto pela espada do faraó, ia ser morto afogado num rio. Mas ela confiou, ela libertou, ela entregou. Todas as dores que você passou na sua vida, Deus transformou em bem. Por que não transformaria a dor dos seus filhos em bem também? É o mesmo Deus. É o mesmo Deus. O mesmo Deus de ontem, é o mesmo Deus de hoje e eternamente. Todas as coisas mudam, as pessoas mudam de entendimento, as pessoas mudam, as situações mudam, mas Deus não muda. Então, o mesmo Deus que te trouxe até aqui, Ele é capaz de conduzir seus filhos. Entrega. Para de resolver os problemas dos seus filhos. Quando eles eram crianças, você tinha que agir como mãe, como pai, fazer o que precisava fazer, proteger. Mas agora, descansa. Ou talvez fale, não, mas meu filho é pequeno. Você fica com medo na escola acontecer alguma coisa, você fica com medo na faculdade acontecer alguma coisa. Faz sua parte, mas, Fernanda, eu não acho que eu fiz o suficiente. Deus é fiel para completar a obra que você não terminou. Porque Deus é capaz de completar toda a obra que você fez imperfeito, Ele aperfeiçoa. Porque não existe um pai, uma mãe perfeitos. Todos nós somos pecadores, temos defeitos. O único que é capaz de completar o que nós deixamos inacabado é o Senhor, através da pessoa do Espírito Santo. No dia em que eu temer, hei de confiar em Ti. Você está com medo hoje? O que você está com medo? Liberta. Entrega, descansa e confia. Deus cuida dos seus sonhos, do que te é mais caro, do que te é mais precioso, muito melhor que você. Porque você não tem condições de 24 horas, uma hora você vai cochilar. E o nosso Deus não dorme, não cochila. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que meus pés vacilem, porque não dormita e nem dorme, nem cochila o guarda de Israel. Ele guardará a tua alma, Ele guardará a tua entrada, guardará a tua saída, desde agora e para sempre. Salmo 121. Que Deus abençoe o dia de vocês, que Deus abençoe a vida de vocês, e vocês liberte-se. Descanse, Deus está cuidando, Deus vai cuidar, Deus vai proteger. E isso que te é tão caro vai voltar para a sua mão, com as mãos cheias de bênçãos para você. E para todo mundo que passar por eles, que passar pelo caminho do que te é mais caro, será abençoado, porque você se libertou, você entregou, você confiou. Coloca a mão no coração, vou orar por você. Pai, o Senhor sabe o que mais aflige os meus irmãos neste momento. O Senhor sabe o que meus irmãos têm segurado nas mãos. Tanto esforço, tanta canseira, têm ficado exaustos de tanto querer cuidar e proteger de algo que é tão caro para eles. Que em nome de Jesus, como Joquebede, os meus irmãos possam descansar e entregar, deixar que o Senhor leve pelo caminho que precisa ser trilhado, pelo lugar que precisa ir, que o Senhor cuida melhor que nós dos nossos sonhos, dos nossos planos. Em nome de Jesus, liberte os meus irmãos desse apego, dessa proteção que não é proteção, apenas retarda o teu agir na vida dos nossos filhos, dos nossos sonhos. Que em nome de Jesus, Pai, agora na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre qualquer doença que você tenha no seu corpo ou qualquer enfermidade na alma. Seja liberta agora, em nome de Jesus. Amém. Um beijo e até amanhã, 6h30. Tchau, tchau.